Muito bem, pessoal. Vamos partir, então, da página 61 do livro, onde fala ali, né, Convenção Nacional ou República Jacobina. Vocês já devem ter ouvido, várias vezes, aliás, já ouviram a expressão partidos de esquerda, partidos de direita e partidos do centro, né? Pessoas que são de esquerda, de direita ou de centro. Vamos entender como que surgiu isso, como é que era representado isso, qual é a origem disso tudo, né? Lá na Revolução Francesa, quando eles estavam ali reunidos na Assembleia, né, Assembleia Nacional Constituinte, as pessoas que defendiam o absolutismo, que defendiam o rei, digamos assim, que eram mais conservadores, sentavam do lado direito. As pessoas que estavam mais a favor da revolução, que eram mais radicais, sentavam do lado esquerdo. Então, por isso que a gente fala que pessoas de direita são conservadoras, pessoas de esquerda são mais radicais. Vem aí essa origem. E aí tem aqueles caras que ficavam em cima do muro, assim, né? Que a gente fala que eram as pessoas do centro. Eles eram conhecidos na Revolução Francesa como o pântano. Aí na página 61, tá bem explicadinho para vocês, a gente tem os quadradinhos aí explicando, ó. Na Convenção Nacional, distinguiram-se com maior clareza os grupos políticos da Revolução: girondino, jacobino e pântano. Girondinos, tem que gravar os nomes, tá? Girondinos eram os caras de direita, era o grupo conservador. Eram mais conservadores, representavam as camadas mais ricas da burguesia, defendiam o voto censitário. O que é voto censitário? É o voto das pessoas ricas. Só quem tinha uma boa quantia em dinheiro, quem tinha posses, por exemplo, podia participar das eleições. Então, isso é voto censitário. E isso excluía a maioria da população das eleições, porque a maioria da população era pobre, né? Aí a gente tem os jacobinos. Jacobino é a ala mais radical, são as pessoas de esquerda, vamos dizer assim, né? Representavam a pequena burguesia e as camadas populares, que também eram chamadas de sans-culottes. O que significa sans-culottes? São calças curtas, que eles usavam, assim, umas calças na altura dos joelhos, né? E eles defendiam o voto universal. Voto universal é aquele que dá direito a todo mundo votar. Seja rico, seja pobre, eles defendiam que todos tinham o direito de participar, tá? Por isso, o voto universal, tá bom? E o pântano, que eu falei que são aquelas pessoas que ficavam assim meio em cima do muro. Olha como o livro define pra gente. Caracterizavam-se pela indefinição política e sempre davam apoio ao partido que estava no poder. Ou seja, se os girondinos estavam no poder, aí eles ficavam do lado dos girondinos. Se os jacobinos estavam no poder, ficavam do lado dos jacobinos. Sabe aquele pessoal que torce para o time que está ganhando? É mais ou menos assim. Em alguns momentos, olha a sacanagem que eles faziam. Eles podiam vender os seus votos para apoiar outros grupos. Então, era um pessoal que não está muito preocupado com a política em si, com a condição da França, não. O que eles querem aqui é tirar vantagem de alguma maneira, tá? Tem que saber esses três grupos, professora? Tem que saber, mas principalmente girondinos e jacobinos, porque daqui para frente a gente não vai ficar falando direita, esquerda, conservador, radical. Não, a gente vai usar esses nomes. Então você tem que saber o conceito, tá bom? Bom, vamos lá, continuando na página 61. Uma das primeiras medidas da convenção foram o julgamento e a execução de Luís XVI na guilhotina. Então, a primeira coisa que os revolucionários decidiram na Convenção Nacional, quando eles se reuniram, né, naquela grande reunião, foi executar o rei. Eles tinham
praticamente acusado o rei de traição, né? E o rei estava fazendo um acordo com a Prússia, um acordo com a Áustria para combater a Revolução Francesa. E ele e a sua família foram pegos tentando fugir. Então, a primeira atitude aqui foi realmente guilhotinar o rei e a sua esposa também, né? No dia 21 de janeiro de 1793. Esse fato, sem dúvida, preocupou ainda mais os outros reis absolutistas da Europa. Eles ficaram com medo que a revolução pudesse atingi-los, que, por exemplo, a população dos seus países se inspirassem na Revolução Francesa para também tentar se rebelar contra o rei, tá? Assim, formou-se uma coligação de países absolutistas liderados pela Inglaterra com o objetivo de atacar a França. Então, a Inglaterra une alguns países da Europa para tentar atacar a França e acabar com a Revolução, porque eles estão com medo que a Revolução Francesa sirva de exemplo para a população dos seus países fazer o mesmo. O que vai acontecer? Os revolucionários vão ficar quietos? De jeito nenhum. Para defender a França, os revolucionários vão criar uma coisa que recebe o nome de Tribunal Revolucionário e o Comitê da Salvação Pública. O que esses caras vão fazer? Eles vão organizar uma guerra nacional, né? Enquanto a convenção vai preparando a nova Constituição, os jacobinos, com o apoio dos sans-culottes, passaram a governar o país. Então, agora, a França está sob o governo dos radicais, da ala de esquerda. A Revolução entra na sua fase mais popular e mais radical. Nesse período, vão se destacar os líderes da Revolução. Quem são esses caras? Robespierre, é o nome dele, é assim o líder absoluto aí, né, da Revolução Francesa, acompanhado, né, de seus amigos de ideais. Danton é um outro cara que o nome aparece bastante aí durante a Revolução Francesa, tá? Bom, os deputados girondinos, olha só o nível de crueldade da Revolução também, hein? Os deputados que são de direita, que são mais conservadores, eles foram acusados de, como é que se diz? De agir contra a Revolução, né? Então, Robespierre manda matar vários deputados girondinos, manda executá-los na guilhotina, tá? Esses líderes começam a ser executados. O Comitê de Salvação Pública vai criar uma coisa chamada Lei do Máximo, que vai congelar os preços dos alimentos na França também, para não prejudicar a população, tá? E a guerra contra essas forças estrangeiras que vão aí lutando contra a Revolução prosseguia e todo o povo foi convocado a participar, lutando ou auxiliando as pessoas na guerra. Em setembro, foi criada a Lei dos Suspeitos. Isso daqui é muito importante vocês prestarem atenção. Toda pessoa que era acusada de lutar contra a Revolução, toda pessoa que era considerada suspeita de não aceitar a Revolução Francesa, os líderes, né, o Robespierre, por exemplo, mandava essas pessoas para a guilhotina. Mandava essas pessoas para serem executadas. Esse período da história da Revolução recebeu o nome de período do terror. As pessoas estavam morrendo de medo já. Elas eram consideradas suspeitas, nem conseguiam se defender e iam parar na guilhotina. A sensação que a gente tem nesse momento aqui é que os líderes da Revolução Francesa, eles perderam, assim, a mão, né, perderam a condução da própria Revolução. Tem que lembrar aqui que o período do grande medo é bem diferente do período do terror. O período do grande medo é lá no começo da Revolução, quando as pessoas na cidade invadem a Bastilha, e no campo, né, os trabalhadores rurais,
invadem propriedades, roubam como é que se diz? As colheitas, matam os senhores de terras. Aí é o período do grande medo. O período do terror é quando os jacobinos estão no poder, o Robespierre é o líder e ele manda para a guilhotina todas as pessoas que ele acha suspeito de agir contra a revolução. Então, o que vocês têm que saber? Diferenciar esses dois períodos, tá bom? Bom, vamos lá. Continuando na página 61, aí no último parágrafo. Entre março e abril de 1794, dois líderes dos jacobinos, que eram muito importantes para a Revolução, o Danton, amigo do Robespierre, e Hebert, desentenderam-se. Eles desentenderam-se. Um achava que o governo tinha que ser de uma forma, o outro achava que o governo tinha sido de outra. O Danton queria acabar com esse período de terror. O Hebert defendia que não, que tinha que continuar realmente investigando quem era suspeito, matar os ricos. Bom, a fim de manter o controle da situação, o presidente do Comitê de Salvação Pública, que é o Robespierre, sabe o que ele fez com os caras que eram amigos dele, parceiros dele na Revolução, que idealizaram a Revolução? Ele mandou os dois para a guilhotina. Dá para acreditar? Mandou os dois líderes para a guilhotina. Então, a gente percebe que o Robespierre tá meio, sei lá, meio malucão aqui, né? Nesse momento, quando ele manda os colegas para a guilhotina, ele começa a perder o apoio de todos os grupos, assim, né? Porque as pessoas realmente, elas ficam temerosas, elas ficam morrendo de medo. Em 27 de julho, não, desculpa, vamos continuar ali. Parcelas crescentes da população ficam contra, opuseram-se ao período do terror, e as lideranças jacobinas começam a perder o poder. Ou seja, o povo fica com medo dos jacobinos, do governo jacobino, que está levando tanta gente para a guilhotina. E o que eles vão fazer agora? Eles vão passar a apoiar os girondinos, né, que vão aproveitar o momento para dar um golpe de Estado e tomar o poder. Então, os girondinos conseguem tirar o poder da mão dos jacobinos aí. Em 27 de julho de 1794, Robespierre e outros líderes jacobinos foram presos e guilhotinados, ou seja, o Robespierre também vai parar na guilhotina. Esse momento que os girondinos tomam o poder na França, que eles tiram os jacobinos, ficou conhecido como golpe do 9 Thermidor. É assim, é uma data. Os meses da Revolução Francesa têm nomes diferentes, eles têm nomes assim relacionados às estações do ano. Quando começou a Revolução, eles quiseram fazer essa graça, sabe? Mudar o nome dos meses do ano aí. E durante o período da Revolução Francesa, a França tinha os meses com outros nomes, tá? Os girondinos retomaram o poder com o apoio do pessoal do Pântano, que é aquele pessoal que joga no time que tá ganhando, né? Fecham o Comitê de Salvação Pública, fecham o Tribunal Revolucionário, acabam com a lei que congelava os preços, que é a lei do máximo, os preços voltam a subir, e eles também restabelecem o voto censitário, ou seja, só vai votar as pessoas que forem ricas, tá bom? Tá dando para entender, pessoal? Alguma dúvida, escreve aí no chat para Pro. Tá tudo bem por enquanto? Coloca aí para mim, para eu saber, para eu ter uma noção, tá? Ótimo, muito bem. Qualquer coisa, escreve aí, tá bom? Bom, agora que os girondinos, o grupo conservador de direita, entra no poder, vai começar um outro período da Revolução Francesa, chamado de período do diretório. Está aqui na página 63. Peguem o livro aí de vocês. Diretório. O diretório representou o novo poder executivo criado pela burguesia girondina. Então, o novo comando da França recebeu o nome de diretório.
A situação da França, da economia, era desastrosa. Diferentes grupos, monarquistas, jacobinos e ultrarradicais de esquerda, tentaram derrubar esse novo governo do Diretório com um golpe de Estado. Manifestações populares aumentavam o temor da burguesia e de uma nova radicalização popular. Ou seja, os caras estavam no governo, mas eles estavam morrendo de medo que o governo deles despertasse na população a vontade de fazer uma nova revolução. No plano externo, ou seja, fora do país, como é que estava a situação? A guerra contra as coligações encabeçadas pela Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, que temiam que o sucesso da Revolução na França estimulasse revoltas também em seus territórios, continuava. E a situação era cada vez mais instável. Temerosos de perder o controle da situação, parte dos líderes políticos tramou um golpe de Estado e entregou o poder ao exército, a única força capaz de manter a ordem no país. Agora sim, prestem muita atenção no que a Pro vai dizer. Existia um general, um jovem general ainda, chamado Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte, ele era muito importante para a França, ele era muito reconhecido pelos franceses, porque ele obteve várias vitórias para a França, né? E aí os líderes aqui do diretório começaram a pensar que a situação estava tão fora de controle que só ia dar certo se eles entregassem o poder para os militares, se eles entregassem o poder para o exército. E aí eles convidam o Napoleão Bonaparte para fazer parte desse governo aqui, chamado Diretório. Diretório por quê? Porque existiam vários, assim, diretores que iam governar a França. E o Napoleão Bonaparte foi convidado para fazer parte desse grupo. Só que eles não esperavam a atitude que Napoleão Bonaparte vai tomar, que é a seguinte: o Napoleão chega para assumir a sua condição no diretório, só que numa cerimônia que acontece dentro da catedral lá da igreja, né, para colocar o Napoleão como membro do diretório, ele aproveita aquela situação e baita de um golpe. Lá na catedral, na igreja, ficava num cantinho assim, a coroa do rei Luís XVI, ela ficava exposta ali. O Napoleão Bonaparte pega a coroa do rei, coloca sobre a própria cabeça e ele se auto-intitula imperador da França. Ele dá um golpe. As pessoas nunca imaginavam que essa seria a atitude. Tá aqui, ó. Na página 63, vamos lá. O general Napoleão Bonaparte, que consolidara seu prestígio nas guerras externas, comandou o golpe do 18 Brumário. Brumário é o mês de novembro no calendário da Revolução Francesa. Então, no dia 18 do mês de novembro, o Napoleão Bonaparte se autoproclamou imperador da França. Como Napoleão estava com prestígio em alta, os diretores acreditavam que, ao colocá-lo no poder, reduziriam as revoltas internas, encerrando assim a fase turbulenta da Revolução. Naquele momento, a nação francesa estava livre do absolutismo e tinha conquistado a igualdade de todos perante a lei. Mas a que preço? O país estava devastado pela guerra, a produção de alimentos e manufaturas estava parada, a continuidade da guerra exigia que os homens continuassem a se alistar e morrer, enquanto o custo de vida aumentava. Em novembro de 1799, 10 anos após o início da Revolução, grande parte da população francesa ansiava pela paz. Enfim, a gente chegou aqui no momento, então, do governo de Napoleão Bonaparte. A gente vai dar continuidade a isso depois, e vocês vão perceber que, apesar de se auto-intitular imperador da França, né, parece até uma coisa assim bem absolutista, né, ele é o imperador, Napoleão Bonaparte vai conseguir melhorar, sim, a condição da França. As pessoas vão até gostar
desse governo do Napoleão Bonaparte, tá? Então, retomando, a situação da França ficou tão ruim que tiveram que chamar um general para fazer parte do diretório, o grupo que ia governar a França nesse momento, mas ninguém esperava que esse membro do diretório, Napoleão Bonaparte, fosse dar um golpe e tomar o poder para ele mesmo, tá bom? Pessoal, tudo bem? Entenderam até agora? Então, ó, tem que gravar isso aqui. Golpe do 18 Brumário. O que é isso? É a data em que Napoleão Bonaparte se autoproclama imperador da França, ok? Muito bem. Eu vou deixar para vocês lição de casa, tá? Atividade para fazer. A gente vai fazer, pessoal, naturalmente, como se a gente estivesse lá na escola, em aula mesmo, né? Então, vocês vão fazer para mim. A página 64, dá para a gente fazer. E a página 65 também, tá? 65 até o exercício 3. O continue aprendendo, por enquanto ainda não vou pedir, tá bom? Então, páginas 64 e 65 até o exercício 3. Agora, eu vou abrir aqui para vocês. Vocês podem abrir o microfone ou escrever aqui no chat. Se vocês têm alguma coisa para perguntar, alguma dúvida em relação à aula de hoje. Lembrando que, ainda hoje, não sei se dá tempo agora ou depois do almoço, eu vou colocar essa aula no plural para vocês. E essa aula também vai ficar lá no canal do São Carlos. Então, a professora vai colocar lá, oitavo ano B, aula e a data do dia. Então, você pode ir lá e selecionar a aula que você quer rever, tá bom? Qualquer dúvida, retorne. Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, tá tudo bem? Tá ok? Kézia, fala, tudo bem? Tá? Então tá, pessoal, a sensação que vocês me dão é que vocês estão entendendo tudo direitinho. Não deixa acumular nenhuma dúvida. Se a hora que vocês forem fazer o exercício, que vocês forem ler o texto, surgir alguma dúvida, anota, o caderno de vocês é livre, vocês escrevem o que vocês bem entender, anota para perguntar para a Pro na próxima aula, tá bom? Então, eu vou me despedir de vocês aqui. Vou deixar um tempinho aí para vocês fazerem os exercícios que eu pedi, tá bom? Beijo, até a próxima aula. Tchau, pessoal. Ninguém vai me dar tchau? Tchau, tchau, tchau. Tchau, prof. Oh, aí sim, pelo menos outra parte de vocês um pouquinho. Tchau, prof. Tchau, direitinho. Beijo. Tchau, prof. Tchau, tchau, tchau.